Olá, amores! Na aula de hoje, nós vamos estar trabalhando sobre persas, hebreus e fenícios. Amores, nós já estudamos várias civilizações dali da Crescente Fértil e de outras localidades também, tratando de um período anterior, que é o que nós vamos estar chamando de Antiguidade Clássica, tá? Então, nós já tratamos sobre babilônios, sobre egípcios, sobre os povos africanos. Na aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre persas, hebreus e fenícios. Arruma a tua bancada, organiza todo o teu material e vem estudar comigo. Você pode estar abrindo o teu livro didático na página 406. Vocês vão chegar nesta página aqui. Olha só, meus amores, nós estamos tratando dessa localização. Quando nós falamos dos persas especificamente, nós estamos falando de um local que atualmente corresponde ao Irã, tá? Lembra que desde o início da nossa unidade nós estamos tratando sobre a crescente fértil. Então, lembra que a crescente fértil, opa, fiz errado. A crescente fértil, ela ficava mais ou menos nessa região, certo? E aí nós estudamos já sobre vários povos, tanto daqui quanto de uma região mais, de outras regiões, quando nós falamos, porque nós já falamos também sobre o período que corresponde à Antiguidade Clássica na China, no Japão. Então nós tratamos basicamente de bastante desse mundo oriental, e na próxima unidade nós vamos estar falando mais especificamente sobre a parte ocidental. É quando nós estaremos falando principalmente sobre a Europa, tá, meus amores? Olha só, já que nós já situamos no tempo, né, fizemos uma retrospectiva, localizamos o local de onde nós estaremos falando, que é aqui, o atual Irã, vamos falar um pouquinho sobre a Pérsia. Gente, essa região, geograficamente, o Planalto Iraniano caracteriza por um clima semiárido, com extrema oscilação de temperatura, verão muito quente e inverno rigoroso, e por montanhas e desertos. O Irã também é um dos grandes produtores do petróleo, matéria-prima essencial para a economia mundial, e por isso é um território de interesse de grandes potências. Isso na atualidade, no período que nós estamos tratando, ainda não se tinha essa noção de que petróleo era necessário, de que petróleo era bom e de que essa região possuía petróleo, tá? Quando nós vemos a povoação desse território por volta de 2000 a.C., nós vamos ver a divisão em dois reinos. O reino da Média, tá aqui para vocês, tá? E o reino da Pérsia. Então, dentro deste local, dentro do Planalto Iraniano, nós vamos ter a predominância desses dois reinos. A construção do reino da Média, que se estende até a Ásia, próximo às fronteiras com a civilização do Indo, e o reino da Pérsia. Gente, a Pérsia era governada por um monarca absoluto, teocrático, ou seja, o líder teocrático, ele era um representante de Deus na Terra, ele reunia em si todos os poderes. E a religião deles, a sua divindade, era Ahura Mazda, que era uma divindade positiva, que todos os persas acreditavam, entendeu? Era, digamos que, o deus do bem. Ahura Mazda era o deus da criação, era o deus da bondade, era em outras palavras, se for para nós criarmos sinônimos aqui, eu vou te colocar a personificação do que seria o Deus cristão, tá bom? Claro que não é a mesma coisa, tá longe de ser a mesma coisa. Mais para frente nós vamos ver até alguns choques desses povos, tendo em vista a religiosidade diferente, tá bom? Mas guarda, que isso aqui vocês têm que anotar, tem que grifar, quer dizer, a Pérsia era governada por um monarca absoluto, teocrático, que representava Deus na Terra. Qual era a divindade da Pérsia? Era Ahura Mazda, tá? A divindade persa era Ahura Mazda. Beleza. A personalidade positiva, o deus, a divindade positiva, tá certo? O Império Persa teve início no século VI a.C., quando pessoas unificaram
o Planalto do Irã, quando os persas unificaram o Planalto do Irã sob seu domínio, anexando o Reino da Média e construindo um dos maiores impérios da história antiga, sob o comando de Ciro, Cambises e Dário I. Gente, Ciro I foi o responsável pela unificação, tá? A unificação política de todos os reinos da Média foi iniciada agora nesse governo de Ciro, tá? Iniciando a construção do Império Persa e conquistando a Babilônia, a Fenícia e a Palestina. Ao conquistar a Babilônia, Ciro libertou os hebreus do chamado cativeiro da Babilônia, período em que foram escravizados pelos babilônicos, permitindo que eles retornassem à Palestina e reconstruíssem o Templo de Jerusalém. Amores, na aula de hoje vocês vão encontrar diversos momentos onde nós vamos estar falando um pouquinho sobre uma história que provavelmente você já ouviu dentro da igreja, uma história que você já conhece da Bíblia. E aí, não pense que nós estamos misturando as coisas, mas o que acontece? Para nós conhecermos mais sobre a Pérsia, sobre os hebreus e até mesmo sobre os fenícios, nós encontramos registros dentro do livro sagrado cristão, tá? Para nós conhecermos mais sobre os hebreus, não há como fazermos isso de maneira separada ao livro sagrado cristão, como tu conheces a Bíblia Sagrada. Então, olha só, é uma história próxima, que vocês provavelmente já têm algum contato, já têm algum conhecimento, e eu peço que vocês agora analisem somente fatos históricos. Vão ter momentos em que eu vou estar intercalando de uma maneira mais profunda qual evento bíblico nós estamos tratando naquele determinado momento. Por que eu faço isso? Porque eu pego a Bíblia como narrativa histórica para que tu compreendas melhor, beleza? Depois de Ciro I, que provavelmente tu já ouviu falar dentro da Bíblia, porque ele é um personagem extremamente importante, porque ele está libertando Israel de um cativeiro, que era o cativeiro babilônio. Quando eu falo em Hebreus, eu falo em Israel, tá? Eu falo daquele povo escolhido que nós já conhecemos, provavelmente tu já conheces, já ouvi falar lá da Bíblia Sagrada ou do Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Beleza. Seu sucessor Cambises conquistou o Egito em 525 a.C. e fez planos para atacar Cartago, colônia mercantil da Fenícia no norte da África, mas teve de desistir dos seus planos porque os fenícios se recusaram a atacar seus compatriotas. O apoio fenício era fundamental em razão dos excelentes navios e das habilidades marítimas desse povo. Cartago era um povo extremamente mercantil. Era um povo que trabalhava com a pesca, era um povo pesqueiro e eles tinham relações comerciais. Então, dada essa relação, houve a recusa do povo de atacar aqueles que eles consideravam seus compatriotas. Assim, Cambises tentou, sem sucesso, anexar outro território e perdeu milhares de homens e animais, falecendo antes mesmo de retornar à Pérsia. Depois de Cambises, nós temos o governo de Dário I. Então, quando nós estamos falando de Império Persa, nós falamos de 3 grandes líderes: Ciro I, Cambises e Dário I. Gente, durante o governo de Dário I, o Grande, nós vamos ter um aumento na dimensão do território persa muito interessante. Olha só, em verde claro, acompanha aqui no mapa comigo, nós temos o território o território inicial da Pérsia, tá? E aí a gente vê a conquista de Cambises aqui. Opa, não vou conseguir marcar. Nós vemos aqui a conquista de Cambises, a conquista de Dário nesse lilás, mais claro, tá aqui. E o Império Persa no reinado de Ciro. Olha a dimensão da Pérsia durante o reinado de Ciro, tá? E aí depois, quando vem Dário I, aumenta ainda mais esse império, beleza? Aqui vocês vão poder observar a estrada real, as principais estradas do império, todas marcadas aqui no teu texto, tá?
Após sua morte, seus sucessores levaram adiante a guerra contra os gregos, mas foram vencidos, pondo fim a um sonho persa de conquistar o território grego em 330 a.C. Os exércitos de Alexandre o Grande da Macedônia puseram fim ao Império Persa. Vamos deixar um pouquinho mais didático aqui o que vai acontecer. Olha só. Todos os povos da antiguidade tinham como grande objetivo crescer, tá? O grande objetivo dos povos da antiguidade era crescer, dominar quanto mais território, melhor, tá? Territórios sempre que tivessem algum interesse econômico em torno disso. Beleza. A Pérsia, o território persa, ele se fortalece, eles se sedentarizam e começam um processo de fortalecimento. Até aqui, ok. Gente, conforme eles crescem, eles empreendem guerra a diversos povos. Mais ao ocidente, porque nós estamos aqui na região da Média, mais ao ocidente, deixa eu trazer outro mapa aqui para vocês. Aqui. Nós estamos aqui no Império Persa, beleza? Mais ao ocidente, quando eu falo de parte ocidental, eu falo da parte que fica para cá, meus amores, tá? Nós temos os gregos, e os gregos passam por um processo de desenvolvimento muito pleno. Dentro do território grego, nós temos várias cidades-estado. Uma delas é Cartago. E Cartago, ela, digamos que é uma cidade pesqueira, ela tem uma influência muito positiva. Por isso é que nós vamos ver Cambises tentando convencer o povo a atacar Cartago para dominar esse território. O povo não aceita, os seus liderados não aceitam, e esse plano é posto de lado. Só que o plano de conseguir dominar os gregos não é totalmente posto de lado. Digamos que era sonho de todos os líderes persas dominar o território grego. É tanto que quando vocês forem estudar a história da Grécia, vocês vão conhecer as guerras médicas. Guerras médicas não porque era um monte de médico lá brigando, mas era porque era uma guerra que envolvia os persas, ou seja, o povo aqui. Oh, Jesus, vamos lá, que envolvia aqui o povo da Média, tá? Da região da Média, e os gregos. Por isso, guerras médicas. Vão ser várias guerras. Dali, os gregos irão vencer. Tá? Depois os gregos se enfraquecem, vem um outro povo e domina eles, que no caso vem sobre a liderança de Alexandre. Depois esse povo, sob a liderança de Alexandre, já unificado, vem, domina e termina com os persas. Mas, enfim, o que vale vocês saberem, o que é importante que vocês já guardem a partir de agora. Quando mais para frente nós falarmos de guerras médicas, nós estamos falando da guerra dos persas, que vem da região da Média, contra os gregos, tá certo? Marcou isso aqui? Amores, agora vamos tratar um pouquinho sobre a religiosidade do povo persa, sobre a religião. Gente, a religião persa é uma religião chamada de zoroastrismo. O seu responsável, o seu fundador foi Zoroastro. Zoroastro ou Zaratustra, como vocês podem encontrar. Mais comumente, principalmente se vocês forem fazer leituras filosóficas mais para frente, tem um livro de Nietzsche que o nome dele é justamente Zaratustra, tá? Então, olha só. Assim falou Zaratustra. A religião persa Zoroastra tem como esse, digamos que essa pessoa que teria conversado primeiro, a divindade haveria se revelado a ela, seria o Zoroastro ou Zaratustra. E ela é uma religião que possui dois polos, possui o bem e o mal, tá? Ela possui, digamos que a divindade positiva, a divindade do bem e a divindade negativa, a divindade do mal. São dois polos de poder. No caso, nós temos a Ahura Mazda, que seria o positivo, e Ahriman, que seria o negativo.
e o homem ele teria que constantemente fazer coisas positivas para que pudesse haver sempre para que, no caso, o Ahriman, o Ahriman não, o Ahura Mazda pudesse vencer sobre o Ahriman, ou seja, o positivo, a divindade do bem, pudesse vencer sobre o negativo, a divindade do mal, tá? Nós vamos chamar isso de dualismo, tá? São duas potências, por isso dualismo, um lado positivo e um lado negativo. Acompanha comigo, meus amores, e marquem isso daqui. Eu quero que vocês marquem esse primeiro parágrafo, que no caso está falando do Avesta. Se você é cristão, o teu livro sagrado é a Bíblia. Se você é judeu, o seu livro sagrado é o Torá. Mas observa o equivalente aqui na religião zoroastra. No caso, o livro sagrado do zoroatrismo é o Avesta, tá? E a principal característica dessa religião, como eu estava te falando, é justamente o dualismo. Ou seja, gente, Ahura Mazda é o deus positivo, Ahriman é o deus negativo. Ahura Mazda personifica características como luz, verdade, retidão, justiça, paz, infinito e etc. E Ahriman agrega as características negativas, como trevas, mentira, falsidade, injustiças, guerra e morte. Se for para nós criarmos um correspondente aqui, com relação ao cristianismo, para ficar melhor de você compreender, enquanto no cristianismo nós temos Deus, que no caso é o positivo, é o polo positivo, nós temos o diabo, né, que é, no caso Lúcifer, que é um nome bem mais bonitinho, que é o polo negativo, certo? E temos o livro sagrado, que é a Bíblia. No zoroatrismo, nós temos Ahura Mazda, que é o polo positivo, Ahriman, que é o polo negativo, e o Avesta, que é o livro sagrado, tá bom? A diferença é que nós vamos ver que Ahura Mazda e Ahriman, eles vivem numa briga constante, porque sempre que Ahura Mazda cria alguma coisa, Ahriman cria outra também, para haver uma certa disputa entre os dois. Para os persas, acompanhe aqui. Para os persas, o ser humano era a síntese desse dualismo. Seu corpo representava a matéria, sujeita a doenças, tentações e morte, portanto era a obra de Ahriman. E sua alma, porém, representava o espírito e era imortal, infinita, sabendo por isso que era obra de Ahura Mazda. Então, mesmo dentro de cada um, havia esse dualismo do bem e do mal, o lado positivo e do lado negativo, certo? O corpo que é sujeito ao pecado, que é sujeito ao erro, que tem imperfeições, que sente dor, é a obra de Ahriman. O espírito, a alma que é espírito, que é imortal, que tem agregações positivas, é a criação de Ahura Mazda. E todo humano viveria a síntese dessa briga constantemente, da alma vencer o seu corpo, da alma vencer a sua carne, entendeu? Sendo assim, o ser humano, composto de matéria e espírito, reunia em si o bem e o mal, que se manifestavam em seus atos. Por isso, ele deveria sempre procurar fazer o bem para que ocorresse a vitória de Mazda, Ahura Mazda, sobre Ahriman. As possibilidades de escolha pelo ser humano entre fazer o bem e fazer o mal significava que ele era dotado de livre-arbítrio, ou seja, que ele era livre para fazer o que ele quisesse, mas deveria arcar com as consequências das suas escolhas, de acordo com sua vida na Terra. Após sua morte, sua alma iria para o paraíso ou para o inferno. E, gente, aqui nós temos a imagem de Ahura Mazda, tá? Amores, vamos falar um pouquinho agora sobre os hebreus. Acompanha comigo na tua página 410 do teu livro didático e vamos estar abordando este povo agora. Gente, os hebreus eles são de extrema importância, porque muito da cultura ocidental, da religião ocidental, da cultura, vários aspectos do que nós vivemos hoje no mundo ocidental são marcas trazidas, é marcado por uma história, por uma cultura trazida daqui, do povo hebreu.
porque é daqui que vai surgir uma religião monoteísta, diferente de todas as outras da antiguidade. As religiões da antiguidade, todas elas são politeístas, elas acreditam em mais de um Deus. Já os hebreus não, eles acreditam num Deus uno, responsável por tudo, tá? Outra característica muito importante desse povo é que daí, dessa religião una, que inicialmente vai ser o judaísmo, vai surgir uma outra religião, que é o cristianismo. O cristianismo vivenciado hoje em grande parte do mundo ocidental, tá? Quer dizer, toma conta basicamente do mundo ocidental. Não é à toa que até o nosso calendário ele é marcado por um evento, né, por um acontecimento religioso, que no caso é o nascimento de Cristo. Gente, essa região também é uma região extremamente importante, porque ela vai estar bem no meio, bem na divisão entre o Egito e a Mesopotâmia. Então, a região habitada pelos hebreus é uma região de extrema importância, justamente porque ela ficava no meio das relações comerciais entre o Egito e a Mesopotâmia. Ela vai ser sempre muito vislumbrada. E os hebreus, nós vamos ter que chamá-los, nós vamos ter que pontuá-los como um povo seminômade da antiguidade. Seminômade porque você vai observar momentos de dispersão desse povo. Ele era um povo sedentário, né? Vivia ali com base no pastoreio, uma agricultura muito difícil devido à região onde estava localizado. Mas sempre eles vão estar migrando em busca, por questões econômicas, por questões mesmo de alimentação. De repente aqui não está mais dando, eles começam a migrar a um outro local. É tanto que se você observa na história da Bíblia, vai ter muitos momentos em que esse povo hebreu ele vai estar migrando de um local para o outro. Ele vivia aqui e aí vai se ter um período de escassez realmente de alimento, e aí nesse período de escassez de alimento, o povo hebreu vai migrar lá para o Egito, porque no Egito havia uma descentralização política que favoreceu a introdução desse povo dentro do Egito, e lá havia a abundância de comida, justamente por causa do Nilo, que favorecia a produção em larga escala de alimentos e guardar esse alimento. E aí depois vocês observam que esse povo hebreu que chega no Egito e é incorporado a essa realidade, mais para frente vai se tornar escravo do Egito, e depois vai se passar por um processo de perseguição. E aí, quando a coisa fica ruim para ele lá de novo, ele vai passar pelo processo de saída do Egito em busca da terra prometida, em busca de Canaã. Então, gente, olha só, sempre nós estamos falando de dispersão. O povo hebreu ele é marcado por 3 tipos de governo. Primeiro nós temos o governo dos patriarcas, depois nós temos o governo dos juízes e depois nós temos o governo dos reis. Quando eu falo de patriarcas, eu estou falando de Abraão, eu estou falando de Isaac, de Jacó, até mesmo de Moisés. E lembra que durante o período do governo desses patriarcas, nós vamos observar que eles vão migrar, eles vivem numa cidade muito importante na Mesopotâmia, chamada de Ur, e eles vão sair dessa cidade. Vai surgir um chamamento divino que vai dizer: sai da tua terra e da tua parentela e vamos para uma terra que eu te mostrarei. Lembra disso lá na Bíblia? Olha aqui, acompanha comigo na página 411, comigo. A história política dos hebreus divide-se em 3 períodos: governo dos patriarcas, governo dos juízes e governo dos reis. Segundo a Bíblia, os hebreus viviam em Ur, na Mesopotâmia. Ur é uma cidade muito importante dentro da Mesopotâmia, tá? Quando Abraão, o primeiro patriarca, recebeu uma missão divina, deveria conduzir o povo para Canaã, terra prometida por volta de 2000 a.C., que é quando surge aquela palavrinha lá que eu falei anteriormente para ti. Sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela que eu te mostrarei, e vá para uma terra que eu te mostrarei. E aí Abraão sai com um povo que acredita na palavra dele e eles vão migrando para um território
que eles não sabem onde é, mas é um território que vai ter abundância de comida, vai ser um território extremamente propício, né? A viagem foi finalizada por Jacó, neto de Abraão, que mudou o nome para Israel, que significa combatente de Deus. E seus filhos deram origem a 12 tribos. Mas 12 tribos hebraicas. Mas não te esquece que dentro desse processo aqui, nós temos vários acontecimentos que vocês podem encontrar lá dentro do teu livro sagrado, dentro do livro sagrado cristão, que é a Bíblia. Por volta de 1750 a.C., uma violenta seca obrigou o povo de Canaã a deixar. Por volta de 1750 a.C., uma violenta seca obrigou o povo a deixar Canaã e ir para o Egito, atraído pela fertilidade do rio Nilo. A chegada dos hebreus coincidiu com o domínio dos Ixos, que, utilizando armas de ferros e cavalos, haviam derrubado Faraó. Durante o período Ixo, os hebreus chegaram a ocupar cargos administrativos. E aqui eu vou te linkar com a história de José. Lembra que José foi vendido como escravo para o Egito, mas depois ele se tornou governante? É dessa historinha aqui que nós estamos falando. É durante esse governo do José, esse governo em que José tem influência política, que o povo hebreu vai migrar para cá, para dentro do Egito, justamente porque eles estavam passando por um período de infertilidade, de seca e de fome. Aqui no Egito isso não era vivido. Então agora eles se incorporam a essa realidade. Mas depois, bem depois, os Ixos são expulsos do Egito, os hebreus começam a ser perseguidos e obrigados a pagar altos impostos ao faraó. Mais tarde foram escravizados, até que por volta de 1250 a.C., surgiu Moisés, que liderou o povo novamente rumo a Canaã, passagem narrada na Bíblia pelo Êxodo. A saída em massa dos hebreus para o Egito. Gente, Êxodo significa saída, tá? E aí, quando os hebreus saem, vocês conhecem já a historinha, provavelmente vocês já ouviram essa história narrada pela Bíblia, em que eles passam 40 anos vagando pelo deserto até chegar na região, até chegar no seu destino final, tá? Depois, quando eles chegam ao local, eles vão iniciar o governo dos juízes. Esse governo dos juízes, ele é extremamente tenso. Durante o governo dos juízes, nós temos vários períodos de tensão, porque é sempre um conflito muito grande entre hebreus, cananeus e filisteus. Há sempre muitas disputas entre esses três povos. Entre os juízes mais importantes, eu posso estar destacando para vocês Sansão. Sansão, ele é extremamente importante, é extremamente forte, mata muita gente, mas ele tinha lá, como já diz na Bíblia, ele tinha um segredinho dele com o cabelo, provavelmente tu já estudou, tu já ouviu essa história. Sansão tinha longos cabelos e a sua força estava no seu cabelo. E Dalila, a aproveitadora, foi lá, fez um acordo com os filisteus, cortou o cabelo de Sansão. Sansão então quebrou o pacto dele com Deus, porque segundo a Bíblia, ele não poderia cortar o cabelo dele, que a força dele residia no cabelo dele, era um pacto, um acordo que ele tinha com Deus. Depois que ele corta o cabelinho dele, ele perde, e aí a gente vê um processo bem complicado dele sendo escravizado e tudo mais, né? Termina a sua vida matando muito mais filisteus do que durante todo o processo em que ele governou como juiz, mas outro grande juiz de Israel é Samuel. Samuel é o último juiz, e é Samuel que escolhe Saul para ser rei dos hebreus. É quando nós saímos do período dos juízes e vamos entrar agora no período dos reis, tá? Samuel, o último juiz, escolheu Saul para ser rei dos hebreus, obedecendo a Jeová, que no caso é a divindade cristã, que segundo o texto bíblico disse-lhe: eis aí o homem que reinará sobre o meu povo. Tá? Vocês podem encontrar no livro de Samuel, 1 Reis 9:17. Professora, por que a gente está estudando a Bíblia dentro do conteúdo de história? Nós estamos utilizando a Bíblia, que é um livro de referência para conhecer o povo judeu,
para conhecer a história da antiguidade desses povos, do povo hebreu, como referência para o nosso estudo. É só isso, tá, gente? Vamos lá. Depois nós entramos no governo dos reis. Durante o governo dos reis, nós vemos muita prosperidade. Aqui está o Templo de Jerusalém. E como primeiro rei nós temos Saul. Depois disso, nós temos Davi. E depois de Davi, nós temos Salomão. Quem consegue estar construindo mesmo o grande templo é Salomão, tá? Só que para custear essas obras e manter a sua corte luxuosa, ele aumenta muito os impostos sobre a população e institui o trabalho obrigatório e escravo, o que vai provocar um grande descontentamento popular. Porque agora passa a haver dentro do povo hebreu, dentro de Israel, o trabalho escravo, inclusive institucionalizado pelo rei e em casos de dívida, que era muito comum na Grécia, que era muito comum na África. Se uma família estivesse devendo a outra, essa se tornaria escravo até conseguir pagar a sua dívida. Depois poderia ter sua soltura, sua libertação novamente. Aqui vocês podem observar nesse mapa o Reino de Israel, onde ele está localizado no mapa geral, e aqui observar com mais propriedade, tá? Após a morte de Salomão, com uma popularidade extremamente baixa, a gente vê a divisão do Reino de Israel. Agora nós temos, digamos que, uma divisão entre as 12 tribos iniciais. O Reino de Judá, que vai ficar ao sul, com capital em Jerusalém, e o Reino de Israel, que vai ficar ao norte, com capital em Samaria. Essa divisão vai enfraquecer o povo hebreu, que enfrentou sucessivas invasões e dominações. Em 722 a.C., os assírios conquistaram o Reino de Israel. Em 587, os babilônios invadiram o Reino de Judá, destruindo o Templo de Jerusalém e levando o povo como escravo para a Mesopotâmia, submetendo eles ao cativeiro. Os persas dominaram a região da Mesopotâmia e aí nós vamos ver a libertação desse povo. Lembra que nós estudamos agora há pouco sobre Ciro? Tá certo, viu? Aqui termina se intercalando novamente. Quando os persas dominaram a região mesopotâmica e permitiram que os judeus voltassem à Palestina, nessa época o Templo de Jerusalém foi reconstruído e foi inclusive auxiliado pelos persas. Ciro auxiliou muito nesse processo de reconstrução do templo. Gente, essa parte aqui ela é muito importante, eu preciso que vocês grifem, tá? A região ainda foi dominada pelos macedônios e mais tarde pelos romanos. As revoltas contra o Império Romano foram frequentes. Sob o comando do general Tito, que se tornaria imperador, o exército romano sufocou uma rebelião e destruiu o Templo de Jerusalém, provocando uma diáspora judaica. Gente, olha só, vai haver um momento na Antiguidade Clássica em que, durante toda a Antiguidade Clássica, vai ter um determinado momento em que um povo sobe e domina os demais. Sempre. Essa, digamos que é uma figurinha repetida na história, sempre vai acontecer. E em um determinado momento, o povo que vai conseguir passar por um processo de fortificação e dominar outros povos vai ser justamente os romanos. E aí a gente vai ver uma junção aqui com a Antiguidade Clássica Ocidental. Vocês vão ver mais à frente. Gente, durante o período em que Roma sobe, em que Roma cresce, ele provoca um processo de expansão que vai chegar inclusive nesse território hebreu. E aí, durante a dominação romana, vai haver uma perseguição muito grande contra os judeus, porque vai se chocar muito a religiosidade. Os romanos, quando eles estão empreendendo a sua expansão, eles, de certa forma, são pacíficos, porque eles aceitam que os costumes e a religiosidade desses povos sejam mantidos. Só que os judeus tinham uma religião, os hebreus judeus tinham uma religião muito diferente das demais. Era um único povo que tinha
que tinha a religião monoteísta, que acreditava num único Deus. Isso entrava em choque com todas as demais. E os judeus, por sua vez, eles não se dobravam aos imperadores romanos. E os imperadores romanos eram tidos como uma espécie de divindade na terra. É tanto que a cerimônia do beijamão era extremamente comum. A população ela ia conversar com o rei, ia se prostrar ao rei, beijar a mão do rei, e os judeus eles não faziam isso, porque os judeus eles não se prostravam diante de outros deuses. Então aí vai iniciar um processo já de perseguição. Mais para frente a gente ainda vai observar vários momentos de sublevação desse povo judeu, em que eles se recusam a acatar as ordens vindas de Roma. Então nós vamos ver perseguições e mais perseguições. Essas perseguições vão originar um movimento que nós vamos chamar de diáspora. Ou seja, diáspora vai ser o período de saída, vai ser a fuga. É quando esse povo bate em retirada de maneira desordenada. Não vai todo mundo para um mesmo lugar, mas eles vão para diversos locais fugindo dessa perseguição religiosa. Mais para frente, quando nós observamos o nascimento de Jesus Cristo e ele se intitula realmente Rei dos Reis, Rei dos Judeus, isso vai entrar num choque muito profundo com o Império Romano e aí a perseguição vai ser muito acentuada também. Tanto é, gente, que nós vamos observar festividades para comemorar a morte de todo mundo que fosse contra todo mundo que fosse contra, não, todo mundo que fosse pertencente a essa religião, a religião judaica ou a religião cristã, que nesse período está passando por um processo de mutação. Nós vamos observar pinturas antigas onde o banquete de Nero é uma pintura muito importante, onde eles estão fazendo um banquete ao deus Baco, enquanto eles estão ali festejando ao deus Baco, bebendo muito vinho e se divertindo, vai haver várias piras, vai haver vários postes, digamos assim, onde os judeus eles estão colocados envolto tipo numa estopa para queimarem e iluminarem o banquete. Olha, amores, como eu estava falando para vocês, aqui esse quadro é perseguição aos cristãos. Nós vamos observar o momento do banquete, né, um banquete ao Deus romano, e para iluminar esse momento, nós vamos ter vários cristãos aqui no alto das piras sendo incendiados para quando anoitecesse, eles pudessem continuar iluminando. Amores, e esse processo de perseguição aos judeus, ele vai permanecer por muito, muito tempo. É tanto que nós vamos observar que mais para frente nós vamos ter outros movimentos mais modernos de perseguição aos judeus, como no caso do que vocês provavelmente já ouviram falar, que é o Holocausto, que é um período de perseguição aos judeus, já no processo de Segunda Guerra Mundial. Pós Segunda Guerra Mundial, a ONU ela vai organizar para que esses judeus voltem ao seu território, criam o Estado de Israel, que é na Palestina, para que os judeus eles possam deixar da condição de povo sem Estado e passem a ter seu Estado novamente. E aí nós vamos ter a configuração, um processo, a deflagração de vários outros conflitos, mas isso é historinha para vocês estudarem lá pelo 9º ano, primeiro ano do ensino, segundo, terceiro ano do ensino médio, tá? Amores, a nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero profundamente que vocês tenham compreendido. Se você tiver qualquer dúvida, anota essa dúvida para nós estarmos tirando ela na nossa aula via Zoom, tá? Façam as atividades que vão da página 418 à página 422. Cheiro grande no coração e até a próxima.